Olá, meu nome é Jorge Faca e vou então debater aqui o tema do paintball versus airsoft. Bom, estas questões têm vindo a ser colocadas várias vezes e, por incrível que possa parecer, se nós procurarmos na internet esta diferença, esta comparação entre o airsoft e o paintball, vamos encontrar alguns comparativos muito duvidosos e de facto com um caráter que dá a entender que a pessoa que o pretendeu fazer era tendenciosa, portanto de alguma maneira ou era um jogador de paintball e que pouco ou nada conhecia do airsoft e achou por bem fazer um comparativo, ou então ao contrário, alguém que era de facto um jogador regular de airsoft que se calhar deu um ou outro tiro de paintball e achou por bem fazer uma reportagem sobre a diferença entre os dois ou a comparação entre as duas modalidades. Pois bem, aquilo que eu pretendo fazer é de facto ir um pouco mais além e procurar fazer de facto de uma forma isenta, explicar as vantagens e as características de cada uma das modalidades. Na verdade, elas são mais semelhantes do que diferentes. E a grande questão que muitas das vezes acontece nesses comparativos que vemos na internet tem a ver um pouco com a forma como compararam. Obviamente que comparar o airsoft, da forma como ele é jogado, uma modalidade mais milsim, digamos assim, compará-lo com o paintball de competição, com o paintball que é jogado, obviamente, em campos retangulares, com insufláveis, no âmbito da competição, o chamado airball ou speedball, é uma comparação que não faz sentido absolutamente nenhum, porque de facto elas são muito diferentes. Na verdade, o paintball existe em modalidades bem mais antigas e de facto sem ser de competição, e são as de paintball recreativo ou mesmo milsim, e agora numa modalidade nova chamada MagFed. Ora bem, se existe alguma comparação a fazer, tem a ver de facto com esta vertente do paintball, que é, digamos, se calhar menos conhecida e no entanto muitíssimo semelhante ao airsoft. Eles variam de facto, existem características de uma e de outra que de facto podemos aqui evidenciar, mas na verdade em termos de jogos táticos, em termos daquilo que é o seu conceito, no fundo perceber no âmbito de uma equipa a forma como pode realizar uma missão ou enfim fazer uma operação, a forma como se organiza e como executa, então aí o airsoft e o paintball são muito semelhantes. Vamos ver, eu vou procurar evidenciar em cada um dos casos as características de um e do outro, as vantagens de uns e de outros, em qual é aquele que se aproxima mais do real, se é esse o propósito, perceber até que ponto, em termos de simulacro, qual é aquele que se aproxima mais, e independentemente do simulacro, porque há pessoas que nem sequer, há praticantes que nem sequer esse é o fator, é mais o fator do próprio jogo em si e a emoção de executar uma missão que está em causa e não tanto o facto de ser uma réplica ou de ser um simulacro o mais real possível de uma ação militar. Gostaria de falar aqui sobre algumas questões também interessantes. Tem a ver até com os locais onde se pratica tanto uma como outra modalidade. Hoje em dia, de facto, não existe diferença, porque tanto os parques de aventura que permitem que se possa jogar paintball, também igualmente são os mesmos cenários para que se possa jogar airsoft. No que diz respeito a eventos que possam ser feitos em, enfim, quintas ou até terrenos que possam ser com autorização poder-se jogar, e mais uma vez pode ser jogado tanto de airsoft como de paintball. Não existe diferenças nesse aspecto hoje em dia e portanto como tal não é por aí, digamos, aí a semelhança é muito grande.